Fala, galera, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Vamos trabalhar com a recuperação tributária de ICMS nas contas de energia elétrica. Incidência ou não sobre a TUST e TUSD, né? Tarifas cobradas aí, destacadas na nossa conta de energia elétrica. E tem mais. Quem acha que é só isso, essa discussão já vem de longa data. Tem outra aula, inclusive, aqui no canal falando sobre isso. Eu vou deixar o link aqui abaixo dessa aula. Mas, o que está impactando, além de tudo que já vinha sendo discutido? A nova Lei Complementar 194 de 2022, que foi publicada em junho desse ano, que veio trazer alterações quanto a essa questão da incidência. Se realmente incide ou não o ICMS sobre essas tarifas, né, que são cobradas na conta de energia elétrica. Daí as grandes perguntas que vêm, recebo isso diariamente, professora, devo ainda entrar com a ação? Preciso entrar com a ação ainda, se houve alteração pela Lei Complementar 194? Cabe o direito ainda ao contribuinte? Vale a pena entrar com esse tipo de ação? Então, nessa aula de hoje, você vai entender por que realmente ainda vale a pena entrar com a ação e o que você tem que fazer, o que você vai requerer, que tipo de discussão é pertinente, principalmente em relação à Lei Complementar 194 de 2022. Bom, se você é novo aqui no canal, está assistindo hoje a aula pela primeira vez, já fica o convite para você clicar aqui no sininho e se inscrever no canal aqui da professora Letícia Vogt. Por quê? Se você tiver inscrito, quando tiver uma aula ao vivo, você esquecer desta aula que lhe interessa, o próprio YouTube vai te avisar. Então, acione o sininho. Se você está aqui agora ao vivo assistindo, já deixa seu like, seu joinha, seu dedão, né? Dá aquela curtida aqui no nosso vídeo de hoje. E pode deixar seu comentário, sua pergunta no vídeo aqui abaixo também. E a todos que estão aqui agora, né, assistindo, muito boa noite. Deixe seu comentário aqui no chat também e vamos lá. Galera, afinal de contas, primeiro de tudo, essa tese é boa, ao meu ver, é uma tese muito boa. Vale a pena? Vale a pena. Por quê? Primeiro ponto, quem tem direito a ajuizar a ação de recuperação de ICMS que incidiu sobre TUST e TUSD na conta de energia elétrica? Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Então, você pode oferecer aí, pode fazer as primeiras ações para testar, né? Ter prática, desde da sua casa, do seu vizinho, do seu avô, da sua avó, seus vizinhos todos, do seu condomínio. É uma ótima dica, porque normalmente condomínio tem um grande gasto de energia elétrica, inclusive condomínio normalmente tem um CNPJ, né? Ou seja, é uma pessoa jurídica, e você pode ampliar depois sua atuação também para pessoas jurídicas. Qualquer uma empresa, qualquer uma, porque todas têm consumo de energia elétrica, umas mais e outras menos. Pense em um supermercado, uma academia, né? Principalmente supermercados que mantêm aí a parte de energia elétrica com um grande consumo por conta da própria luz, a própria geladeira, enfim, todo mundo tem consumo de energia elétrica, desde a indústria até o serviço. Então, toda pessoa jurídica também tem direito à recuperação. Quem é que, né, que pode demandar ser autor dessa ação? O número da inscrição da energia elétrica em nome de quem está, né? Então, você vai ver na conta de energia elétrica, está no nome da pessoa física, está no nome da pessoa jurídica, é no nome de quem está lá cadastrado, que recebe o consumo, né, do fornecimento dessa energia elétrica. Bom, vamos lá. O que é, na verdade, né? O que consiste essa tese toda? Eu vou deixar um link aqui abaixo de uma outra aula minha aqui do canal do YouTube, onde eu explico passo a passo, mastigadamente, a questão da energia elétrica, como é que ela funciona, a distribuição. Mas, hoje aqui eu vou fazer um breve resumo, porque o objeto é chegar na questão da Lei Complementar 194, quais são as suas implicações. Mas, recapitulando um pouquinho, qual é a base desta tese? Primeiro, ICMS é um imposto estadual que incide sobre o consumo de energia elétrica. Pois bem, até aí não temos problema nenhum. Totalmente legal, né? Deve incidir sim o ICMS sobre energia elétrica, que é um dos nossos critérios materiais, um dos nossos fatos geradores de incidência do ICMS. Lembrando que ICMS é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e é de competência dos estados. Portanto, todo estado é que cobra o ICMS. Professora, mas quando eu recebo a cobrança da conta de energia elétrica, não é o Estado que está cobrando, não. Você recebe a conta de energia elétrica, onde está o quê? Uma concessionária. Essa concessionária é que faz a distribuição de energia elétrica. Mas o ICMS é de competência dos estados. Então, na sua conta de energia elétrica, você vai identificar que tem a cobrança do valor de ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias, e mais outras tarifas que são cobradas justamente pela concessionária. Essas tarifas são chamadas de TUST e TUSD, ou seja, uma tarifa pela distribuição, né, que seria a TUSD,
e a TUST, com T, que é a tarifa de transmissão. O que é isso? São tarifas que são cobradas justamente desde que sai lá da hidrelétrica, quando é produzida a energia elétrica, para que ela saia lá da hidrelétrica, vá até a distribuidora de energia e vá, né, vai ter fio, poste, enfim, toda essa distribuição, todo esse custo de distribuição até chegar na sua casa, até chegar na empresa. O que vai acontecer? Essas tarifas são cobradas justamente para isso. Qual que é o problema aqui? Quando o ICMS incide sobre a questão da energia elétrica, sobre o consumo efetivo da energia elétrica, que o contribuinte pessoa física, que a pessoa jurídica utilizou, consumiu energia elétrica, o nosso produto, a nossa mercadoria consumida, que dá direito à incidência do ICMS, é somente a energia elétrica. E nesse sentido, inclusive, entende a súmula 166 do STJ. O que acontece? Qual que é o grande problema aqui e o que é indevido e o que gerou, então, toda a discussão e a base da tese toda? Quando incide o ICMS na sua conta de energia elétrica, deveria incidir apenas sobre a energia elétrica consumida, que é a nossa mercadoria. Mas, ao contrário disso, o ICMS acaba incidindo sobre a totalidade dos valores da conta, ou seja, sobre a tarifa de TUST e TUSD. Então, olha bem para mim aqui agora, quem já está acostumado com as minhas aulas, quem são os meus alunos aqui, né, do curso de Prática Tributária Rápida, já estão acostumados, a professora dar esse tipo de exemplo, mas também quem já me segue aqui no canal já viu falando dessa forma. Olha só, olha para mim aqui. Imagine aqui, ó, que eu tenho uma pizza, tá? Essa pizza aqui tem 18 fatias, olha só que maravilha. Dessas 18 fatias, nós temos então o quê? Nessa base toda, nós temos consumo de energia elétrica, tem uma fatia zona aqui que é só o valor da energia elétrica. Outra fatia da pizza é o quê? TUST, outra fatia é TUSD e outros tarifários. O que acontece? Quando o ICMS incide sobre essa energia elétrica, ele deveria ter um percentual que incidirá só sobre a energia elétrica. E o que acontece? Não é isso que de fato acontece. Quando o ICMS é cobrado na conta de energia elétrica, imagina essa pizza inteira, ele, em vez de incidir somente sobre a fatia, que é a energia elétrica, que é a mercadoria, que é sobre o qual deveria incidir, ele incide sobre a totalidade, incluindo, né, TUST e TUSD. Então, por exemplo, se eu tenho uma conta aí de R$ 1.000, supondo que parte desses R$ 1.000, R$ 200 fosse energia elétrica consumida, 18%, 17%, que normalmente, né, 25%, cada estado tem um percentual de alíquota fixado para incidência de ICMS, esse percentual deveria incidir só sobre a energia elétrica, mas não. Acaba incidindo sobre uma base muito maior, ou seja, somando TUST, TUSD, energia elétrica e outros encargos dá 1.000. Então, incide ICMS sobre os 1.000, sobre uma pizza muito maior. Qual que é o nosso objetivo aqui com a tese da recuperação? Nós vamos enxugar essa base de cálculo, nós vamos enxugar justamente, né, a base, o valor sobre o qual vai incidir a cobrança do ICMS. Lembrando que quando eu falo de base de cálculo, a base de cálculo é justamente isso, é o valor sobre o qual vai incidir um percentual para a cobrança do imposto. Então, por exemplo, base de cálculo é igual a valor, certo? A alíquota que vai incidir para fins de cobrança desse ICMS é o percentual, e como eu acabei de mencionar, a alíquota é proporcional a cada estado, cada um define a sua alíquota, que normalmente varia para 17%, 18% e as de energia elétrica vão até 25%. O que acontece? Então, o objetivo da tese é fazer com que incida o ICMS apenas sobre a energia elétrica consumida, fazendo com que eu tire da minha pizza, que eu reduza a minha base de cálculo apenas para o valor da energia elétrica consumida, e não para o valor total, ou seja, deixando nessa base também TUST e TUSD. Então, qual que é o objetivo da tese? Daqui para frente, eu recolher ICMS apenas sobre energia elétrica e o meu passado, restituir os últimos 5 anos pagos indevidamente. De TUSD e TUSD? Não, eu quero restituir os últimos 5 anos de ICMS, ou seja, os últimos 60 meses. Tudo que foi pago de ICMS a maior, incluindo na minha base de cálculo, no valor total da pizza, não só a energia elétrica consumida, eu quero restituir todo esse ICMS que incidiu indevidamente sobre TUSD e TUSD, certo? São as tarifas, então, de distribuição e transmissão. Pois bem, essa discussão, antes de a gente adentrar aqui o foco da aula principal, que é a Lei Complementar 194, só quero recapitular mais um ponto. Essa discussão está aguardando julgamento no STJ. O que aconteceu?
O STJ percebeu que em diversas instâncias estava sendo discutido isso, né, nos estados, porque esse tipo de demanda se ajuiza na justiça comum, na justiça civil, e cada estado estava o quê? Decidindo de forma diversa sobre a incidência ou não. Por afetação, o STJ decidiu que ele ia sobrestar todos os processos hoje que estão em trâmite no judiciário brasileiro, sobrestar até que ele julgasse o quê? O recurso repetitivo, tema 986 do STJ. Qual que vai ser o efeito prático desse julgamento do tema 986? Quando ele julgar o tema 986, ele vai julgar ao mesmo tempo 3 recursos especiais. Eu já vou passar aqui para vocês o número dos recursos especiais. Deixa eu até compartilhar aqui na nossa tela para você visualizar. Você vai visualizar, deixa eu só compartilhar aqui para você já ter aí, ó. Então, na verdade, ó, tá aqui o tema 986 e ele vai julgar esses 3 recursos especiais aqui. 3 não, né? Desculpa, 5, 6 recursos especiais aqui, tá? Todos os recursos especiais aqui elencados, eram 3, porque era até 2017, e foram incluídos mais 2 até 2020. Esses 5 recursos especiais, quando forem julgados com o efeito de recurso repetitivo, o que quer dizer recurso repetitivo? Quando o STJ decide por efeito repetitivo, todas as demais instâncias são vinculadas e devem julgar de acordo com o recurso repetitivo do tema 986. Qual que é hoje o posicionamento do STJ? Ele já teve contrário e favorável ao contribuinte. Teve algum momento em 2017 que ele chegou a entender que realmente não era, né, que deveria sim incidir ICMS sobre TUS e TUSD. Contudo, né, ultimamente, os últimos recursos que foram julgados em relação a isso, o STJ vem decidindo que não, que, na verdade, energia elétrica é mercadoria e mercadoria é apenas a própria energia elétrica consumida. Então, que TUS e TUSD realmente não fariam parte da base de cálculo. Portanto, a situação hoje no Brasil em relação a esse processo é a seguinte: nós temos todos os processos sobrestados no Brasil. Daí vem a pergunta que eu recebo diariamente: professora, se esses processos estão sobrestados, eu posso ajuizar ainda hoje uma demanda? Só não pode como deve. Por que que você deve ajuizar o processo ainda hoje, tanto para recuperar os últimos 5 anos e para evitar a cobrança daqui para frente? Até porque a pergunta hoje se complementa. Eu preciso ainda hoje entrar com a ação, sendo que a Lei Complementar 94, né, que eu vou daqui a pouco detalhar, ela veio trazer a indicação de que não haverá mais incidência do ICMS sobre TUSD e TUSD, e a resposta é sim. Você não só deve, como você, né, deve já imediatamente ajuizar a ação. Por quê? Vamos lá. Primeiro, toda vez que você demora a ajuizar um determinado processo, você está tendo prescrição do teu período do passado, ou seja, do pagamento do tributo, você tem até 5 anos para recuperar. Isso quem diz é o artigo 65 e o artigo 68 do Código Tributário Nacional. Portanto, do pagamento, você tem o quê? Restituição dos últimos 5 anos. Todos os últimos 5 anos vão literalmente comendo, né? A prescrição vai comendo o seu direito à restituição. Então, assim, deve hoje, sim, mesmo estando sobrestado todos os julgamentos do tema 9, em função do tema 986, que aguarda julgamento do recurso repetitivo no STJ, sim, mesmo aguardando. Professora, mas eu posso pedir tutela para já imediatamente, né, parar com essa cobrança? O que que acontece? Em alguns estados, as tutelas estão sendo concedidas. No estado de São Paulo, por exemplo, existem decisões recentes onde você requer, né, normalmente a primeira instância não dá tutela para suspender a cobrança do ICMS sobre a TUSD e a TUSD, mas em agravo de instrumento, em sede de tribunal, você consegue reverter e consegue essa tutela. Então, de qualquer forma, entre com a ação, peça a tutela para que imediatamente pare de incidir o ICMS sobre TUSD e TUSD e que já comece a ter um benefício econômico para o seu cliente. Caso você não consiga tutela, mesmo em sede de agravo, não tem problema. Por quê? Da distribuição do processo, você vai ter o quê? O sobrestamento do feito. Todos esses processos estarão parados completamente até o julgamento do tema 986, ok? Então, ajuize imediatamente. Mas e agora? Já que a questão é a Lei Complementar 194, de junho de 2022, quais são as implicações dessa alteração em função das ações que já estão tramitando e também daqui para frente para quem vai ajuizar a ação agora, né, recentemente. Vamos voltar, então, em relação especificamente à Lei Complementar 194. O que que essa lei fez? Como ela é uma lei complementar, lembrando que a lei complementar ela está abaixo, né, naquela nossa pirâmide de hierarquia das normas,
A Constituição Federal está no nosso pico maior, né? E abaixo dela está a Lei Complementar. Então, a Lei Complementar 94, ela veio alterar a Lei Complementar 87, que é a Lei Candir, que é a lei que regulamenta o ICMS no Brasil. Ou seja, a Constituição, no seu artigo 155, delegou poderes aos estados para que instituíssem o ICMS e cobrassem, e a Lei Complementar 87 veio regulamentar essa incidência, né? Quais são os seus critérios materiais, seus fatos geradores. Com isso, a Lei Complementar 194 veio e trouxe dois efeitos. Primeiro, ela limitou aos estados o percentual de alíquota, que a alíquota deveria ser no máximo a alíquota interna. Então, vai ficar na média de 17%, 18%. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ela veio e disse o seguinte, ela veio claramente, explicitamente disse o seguinte, não incidirá o ICMS sobre energia elétrica e suas tarifas, tá? Então, até deixa eu ler com um detalhe aqui, pegar exatamente o artigo para ler para você, né? Estou só resumindo. Ele diz assim, ó, o imposto não incide sobre os serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica, ou seja, ele diz que o artigo 3º da Lei Candir, que é a Lei Complementar 87, no seu inciso 10, passa a ter, então, esse regramento, né? Não incidirá sobre serviços de transmissão e encargos setoriais vinculados à operação de energia elétrica. O que é isso? Nada mais, nada menos, que estamos falando de quem? TUST e TUST. Então, o que acontece? Até então, as antigas ações, né, e as antigas discussões, elas eram necessárias, porque, apesar de termos uma construção jurisprudencial, doutrinária e mesmo, né, interpretação da norma, entendíamos que não havia incidência de ICMS sobre a energia elétrica, né, apenas sobre a energia elétrica, porque a energia elétrica é, na verdade, a nossa mercadoria. E a legislação não era clara sobre isso. Então, na verdade, quando vem a Lei Complementar 194 e assim determina que não haverá incidência sobre os encargos setoriais vinculados à operação de energia elétrica, ela está, na verdade, o quê? Interpretando a norma, né, da Lei Complementar número 87, que é a Lei Candir. Existem posicionamentos que defendem que, inclusive, que essa Lei 194, por ela vir interpretar a Lei Candir, ela teria, inclusive, efeito retroativo, ou seja, de acordo com o Código Tributário Nacional, existe a irretroatividade da lei tributária, ou seja, ela não pode retroagir para atingir fatos geradores anteriores. Contudo, o artigo 6º do Código Tributário Nacional diz o seguinte, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito. Qual é a exceção a isso? Quando é que isso acontece? Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade ou infração. Ou seja, o artigo 106, inciso 1 do Código Tributário Nacional fala que não há retroatividade da lei, com exceção àquela norma que veio interpretar. Então, existe aí um posicionamento que diz que a Lei Complementar 194, ela é, inclusive, por ser interpretativa, ela teria efeito o quê? De retroação. Então, para quem está entrando agora, inclusive, até poderia usar esse argumento, né? Que a nova Lei 194 trouxe a previsão de que não há, simplesmente não há incidência, então, a partir de agora, imediatamente os estados não deveriam mais estar cobrando o ICMS sobre essas tarifas de TUSD, e que, por consequência, retroativamente, ela retroagiria por se tratar uma norma interpretativa, reforçando o direito à restituição dos últimos 5 anos, né, ou dos últimos 60 meses. O que acontece em relação à Lei Complementar 194? Os diversos estados, né, ainda não estão cumprindo com a Lei Complementar 194, que já tem vigência desde a sua publicação em junho. 11 estados brasileiros resolveram procurar o Supremo Tribunal Federal e propor uma medida requerendo uma liminar para que eles afastassem o efeito imediato dessa norma. Por quê? De acordo com a Lei Complementar 194, todo o prejuízo que os estados sofressem pela redução de arrecadação do ICMS nesses casos, pela nova previsão da Lei Complementar 194, a partir de 2023, eles teriam direito à restituição, ou seja, o governo federal restituiria os estados de todo o prejuízo calculado aí, né, no ano de 2022. O que acontece? Com base nisso, apesar de eles terem direito à restituição de todo o prejuízo a partir do ano de 2023, eles querem também que já seja restituído o prejuízo no ano de 2022, porque imediatamente já teria efeito a Lei Complementar 94. Bom, o Supremo Tribunal Federal concedeu aí algumas liminares
para que realmente já fosse, né, não fosse que esses estados pudessem não cumprir imediatamente, infelizmente, porque o contribuinte isso é péssimo. Então, o que acontece? Quem que hoje já cumpriu com a Lei Complementar 194, tá? Hoje nós temos aí 4 estados que já internalizaram a Lei Complementar 194 e já estão cumprindo com a determinação e alteração do artigo 3º da Lei Candir. Quais são eles? Nós temos, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina e Paraná, são 4 estados que já estão cumprindo, já estão aplicando imediatamente a não incidência do ICMS sobre TUST, TUSD e apenas sobre energia elétrica. Os demais estados ou não cumpriram ainda, ou estão com essa medida judicial junto ao Supremo para não cumprirem. Então, o que eu recomendo? Que você aí no seu estado verifique se o seu estado é um desses estados que está demandando no Supremo Tribunal Federal para não cumprimento. O que significa isso? Significa que se você pegar as contas de energia elétrica hoje, ainda que a Lei Complementar 194 já esteja em vigência, ainda assim as concessionárias estarão cobrando a incidência de ICMS sobre TUST e TUSD. Então, dê uma olhadinha nas contas de energia elétrica dos seus clientes para ver se, apesar da Lei Complementar 194, se permanece ou não essa cobrança. Se no seu estado, né, se a concessionária que faz a distribuição da energia elétrica na sua localidade já não está mais cobrando o ICMS sobre TUSD, TUSD, você perdeu o objeto da sua ação? Não. Por quê? Para aqueles casos que os estados já estão cumprindo, e por consequência as concessionárias também estão, você não tem mais incidência daqui para frente. Mas e o seu passado? Os últimos 5 anos que você pagou indevidamente TUSD, né, ICMS sobre TUSD e TUSD. Então, vamos lá. Vamos dividir, né, como é que fica essa situação. Lei Complementar 194 já vigente. Para os estados que já têm cumprimento da lei complementar, para os estados que já se adaptaram à nova Lei Complementar 194, obedecendo a alteração à Lei Candir, onde diz que não incidirá o ICMS sobre as questões tarifárias, né, como TUSD e TUSD, você não tem mais que pedir que daqui para frente, né, esses estados deixem de incidir, porque já não está acontecendo. O objeto seria vazio, certo? Mas você pode pedir o quê? Que com base na Lei Complementar 194, tendo em vista que o Estado já vem cumprindo, que a partir deste momento realmente não há mais a incidência de ICMS sobre TUSD e TUSD, contudo, infelizmente, a partir, né, da anterior a essa lei, esses estados, conforme a legislação tal, você tem que pegar o regulamento do ICMS do seu estado, ele vinha cobrando indevidamente, de fato, o ICMS sobre TUSD e TUSD, requer, então, o reconhecimento para que não haja incidência e dê direito à restituição dos últimos 5 anos, dos últimos 60 meses. Agora, para as localidades que permanecem com a cobrança indevida, você vai ter que demandar, então, requerendo o quê? Olha, apesar da Lei Complementar 94 já estar vigente, Excelência, eu simplesmente identifico na conta, conforme as contas em anexo, que permanecem aí, né, sendo cobrados indevidamente o ICMS sobre TUSD e TUSD. Então, qual vai ser o objeto da sua ação? Da mesma forma, né? Você quer o quê? Que reconheça o seu direito a não ter mais incidência do ICMS sobre a base de cálculo de TUSD e TUSD, apenas sobre energia elétrica, com base, inclusive, na Lei Complementar 194, né? Que alterou o artigo 3º da Lei Candir, e também requer a restituição dos últimos 5 anos. Então, primeiro passo, identifique-se no seu estado, o seu estado já está cumprindo ou não, se ele internalizou ou não essa alteração no seu regulamento, se ele já prevê que não há incidência do ICMS aí sobre TUSD e TUSD, certo? Agora, outro ponto importantíssimo, a mesma pergunta que eu tinha dito antes que eu recebo, devo ou não entrar com a ação? Vocês já pararam para pensar que assim que o STJ julgar esse tema 986, que ele pode modular os efeitos da decisão? O que quer dizer isso? Quando nós temos muito impacto financeiro, quando existe muito impacto de uma discussão que vai ter impacto no caixa do governo, o que normalmente o STJ e o STF têm feito? Ele tem modulado os efeitos, ele tem cravado uma estaca. O que é isso? Ele fala, realmente o contribuinte tem direito, só que tem um detalhe. Só tem direito a partir do ano tal, a partir de quem já entrou com a ação. Então, existe uma probabilidade deles quererem limitar o direito a não incidir o ICMS, né, sobre TUSD e restituir os últimos 5 anos para aqueles contribuintes que já ajuizaram o processo. Então, o que eu digo?
distribua o processo, vai estancar a questão da prescrição, né, da recuperação dos últimos 5 anos, que já é um grande benefício. Segundo ponto, você vai conseguir estancar daqui para frente a cobrança daqueles estados que ainda estão cobrando, apesar da Lei Complementar 194, já vigente e está sendo descumprida. Terceiro, caso ao final do STJ julgar o tema 986, reconhecendo o direito que realmente não há incidência do ICMS sobre TUST, mas apenas sobre energia elétrica, vinculando as demais instâncias, mas se ele modular os efeitos, ou seja, só terá direito à restituição quem estiver já ajuizada, quem estiver entrado com a ação até antes do julgamento desse tema repetitivo. Pode ser que eles façam. Tem virado habitual esse tipo de posicionamento para o STJ e para o STF. Por quê? Justamente como eu mencionei, pelo impacto financeiro que esses processos causam. Então, se você já entrar imediatamente com a ação, garantindo o direito do seu cliente a restituir os últimos 5 anos, caso venha a ter uma modulação no futuro, restringindo justamente o direito apenas àquelas pessoas que estavam ajuizadas, ou a partir de então, dali para frente, você garantiu para o seu cliente a recuperação integral dos últimos 5 anos, ou, né, para todo mundo que ajuizou a ação até então. Então, mais um motivo para você ajuizar a ação é evitar aí a modulação dos efeitos, caso ela venha acontecer ao julgar o tema 986. Temos previsão do julgamento do tema 986? Não, o STJ ainda não pautou, não temos pauta ainda de quando virá, né, o julgamento definitivo. Tomara que venha o quanto antes, porque temos aí muitos e muitos, né, milhares de processos no STJ, dependendo do STJ, a serem julgados nas instâncias de primeiro e segundo grau. Ou seja, quando você ajuiza o processo, é justiça comum, justiça civil, porque está envolvendo o ICMS. Eu sempre gosto de ressaltar. Qual é o objeto? Redução de ICMS. ICMS é estadual, portanto, justiça comum, justiça civil. Se na sua localidade tiver uma vara especializada da vara da Fazenda Pública, você vai ajustar na justiça civil, na vara da Fazenda Pública. Se você não tiver uma vara especializada da Fazenda Pública na sua localidade, vai distribuir o processo na vara civil, né? Na vala geral, na vala comum, e automaticamente o juiz civil é que vai julgar a sua demanda. Portanto, gente, só para resumir e concluir, apesar da Lei Complementar 194 de 2022, de junho de 2022, já estar vigente, ter força de lei complementar, ou seja, na hierarquia das normas, está abaixo apenas da Constituição, já ter vigência imediata, os estados estão, né, se opondo ao cumprimento efetivo dessa lei complementar, o que é um absurdo, certo? Um absurdo para o contribuinte. Então, cabe a nós, advogados tributaristas, que sempre temos muita demanda, vamos agradecer essa confusão toda, porque com isso também temos demanda, temos processos para entrar. Então, nós temos o que fazer o quê? A nossa parte, que é ajuizar a ação. Por quê? Eu não tenho esse pedido administrativo, não posso fazer esse requerimento administrativo de dizer, não pare de me cobrar, eu quero a restituição dos últimos 5 anos. Não, esse tipo de recuperação tributária, ela é restrita à demanda judicial. O máximo que você pode pedir é o quê? É solicitar direto na concessionária, faça um requerimento administrativo, requerendo o quê? O comprovante de recolhimento dos últimos 5 anos, né? Porque às vezes o contribuinte não tem, e você precisa sim, na hora de fazer lá a sua liquidação para poder apurar os valores todos, você vai ter que ter prova efetiva de que teve retenção desses valores e que houve efetivo recolhimento. Tá bom? Então eu fico por aqui, reforçando a ideia que você deve para ontem ajuizar a ação, que é uma ótima ação de recuperação tributária, e caso lá na frente, né, nós tenhamos uma decisão favorável, você já garantiu o seu direito ao seu contribuinte a não ter prescrito os últimos 5 anos e não ser atingido a modulação dos efeitos, caso ela venha a acontecer. Isso provavelmente aconteça? Não, isso é uma probabilidade em função do impacto financeiro, como eu mencionei agora há pouco. Galera, fico por aqui, agradeço a atenção, a audiência, agradeço a galera que assistiu aqui ao vivo o nosso conteúdo. E quem não assistiu ao vivo, está assistindo depois a aula aqui gravada, por favor, deixe seu dedão, deixe seu joinha, deixe seu like aqui. E quem não está inscrito no canal, fica mais um convite. Se inscreva aqui no canal da professora Letícia Vogt, que temos muito conteúdo. Temos aí mais de 150 vídeos para você poder maratonar o canal. E mais, quem não me segue lá no Instagram, ainda me siga. Professora Letícia Vogt, igual o nome do canal. Lá tem bastante conteúdo também de prática tributária, recuperação tributária, empreendedorismo jurídico, planejamento tributário médico para quem gosta também, conteúdo de relevância para quem está começando e para quem quer se aprofundar na carreira tributária. Então segue lá no Instagram, @professora Letícia Vogt, tá bom? Galera, muito obrigada pela participação de vocês. Fiquem com Deus, uma boa semana. Beijo, fui.